Você conhece alguém que se tornou dependente de alguma medicação? Que quando fica sem o remédio começa a ficar ansioso ou sente-se mal? Então preste atenção nesse vídeo que é disso que eu vou falar agora. Dependência de medicamentos. As medicações estão presentes em nossa vida para curar alguma doença ou para trazer qualidade de vida para as pessoas. Porém, há o outro lado da moeda. Quando usadas de forma errônea, isso pode trazer mais prejuízos do que benefícios à vida daquela pessoa. Isso acontece principalmente quando ocorre a automedicação, ou seja, a pessoa começa a tomar remédio por conta própria, sem a supervisão de um médico. Há também aquelas pessoas que tomam uma dose muito maior do que a dose prescrita, muitas vezes passando em vários médicos, mentindo para eles para conseguir mais receitas do medicamento. Com isso, o corpo vai desenvolvendo a tolerância, ou seja, precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E assim, a pessoa acaba se tornando dependente dessa medicação. A dependência de medicamentos é caracterizada pelos seguintes sintomas: síndrome de abstinência, ou seja, quando a pessoa para de tomar o remédio, ela se sente muito mal, tendo vários sintomas físicos e psíquicos, tais como tremores, ansiedade, taquicardia, sudorese, náuseas, vômitos, entre outros. Aumento da dosagem que costuma fazer uso. O corpo vai se acostumando com a medicação e assim desenvolve aquela tolerância que já falamos anteriormente. A pessoa gasta muito tempo de sua vida para conseguir a medicação, indo a vários médicos ou mesmo procurando farmácias que vendam essa medicação sem a receita médica. Mentir para os profissionais de saúde. É comum as pessoas irem ao médico e falar que perdeu a receita ou que o médico saiu de férias, para assim conseguir a receita das medicações para poder tomar de forma inadequada. Ter prejuízos na sua vida pessoal ou profissional. A pessoa começa a não conseguir ir a determinados locais ou até mesmo perda de emprego por causa do uso excessivo de medicamento. A pessoa sabe que tem um problema físico e emocional, mas mesmo assim não consegue cessar ou diminuir o uso dessa medicação. Quais são os remédios que as pessoas mais viciam? Eu vou citar 3 exemplos. Opioides são medicamentos para combater a dor potente, como a morfina, codeína, tramadol. Esses medicamentos são muito úteis para aliviar a dor de pacientes que sofreram uma cirurgia, por exemplo, ou que têm dores causadas por um câncer. Mas, quando utilizados por um longo período de tempo e sem a supervisão médica, podem causar tolerância e dependência. E quando o paciente fica sem essa medicação, começa a ter os sintomas de abstinência, que nesse caso são tremores, ansiedade, inquietação, irritação, náuseas, vômitos, dores musculares e abdominais principalmente. Estimulantes. Medicamentos usados para emagrecer, como as anfetaminas, são usados por algumas pessoas para obtenção de mais energia ou até mesmo perda de apetite. Porém, quando usados sem supervisão médica e às vezes em dosagens maiores do que as recomendadas, podem trazer vários problemas para a saúde mental do indivíduo, como por exemplo, ansiedade, irritabilidade, insônia e até mesmo uma sensação de perseguição, a chamada paranoia. Benzodiazepínicos. Esses medicamentos são os popularmente chamados de calmantes, sendo o Rivotril o mais famoso deles, motivo inclusive de piadas por aí. Mas existem outros, como alprazolam, diazepam, bromazepam, entre outros.
Esses medicamentos são muito úteis no controle de uma crise de ansiedade, no controle de crises convulsivas ou mesmo no início de algum tratamento. No entanto, algumas pessoas fazem uso dessas medicações em doses muito mais altas do que as prescritas ou por tempo muito mais longo do que o determinado pelo médico, ficando assim dependente desses medicamentos. E quando tentam retirar esses medicamentos, desenvolvem síndrome de abstinência, que os sintomas mais frequentes são insônia, fraqueza, irritabilidade, inquietação e, em casos mais graves, podendo causar convulsões e alucinações. O uso prolongado dessas medicações podem causar depressão, fadiga crônica, alterações da memória, do foco e da atenção. Existem alguns estudos que sugerem que podem precipitar a doença de Alzheimer. Há também os medicamentos que não geram uma tolerância e crises de abstinência, mas que as pessoas têm uma dependência psicológica deles. Isso acontece muito com medicamentos para controle da asma, por exemplo. E a pessoa, ficando sem o medicamento, começa a sentir falta de ar. Mas não há um problema realmente no pulmão da pessoa, e sim uma crise de ansiedade por não estar com o medicamento. Acontece também com os medicamentos para disfunção erétil, do tipo Viagra. A pessoa começa a ficar ansiosa e não consegue ter uma relação sexual se não fizer uso desse medicamento. Dessa forma, esses medicamentos não viciam, mas as pessoas acabam se tornando dependentes deles por uma questão psicológica. Enfim, os medicamentos existem para trazer benefícios à nossa saúde, mas, quando usados de forma errada e sem acompanhamento médico, podem trazer vários prejuízos à saúde. Pode causar dependência, como uma droga ilícita, por exemplo. Esse é o canal Doutor Ajuda e tem como objetivo te transformar em um paciente mais bem informado para uma consulta médica. Você sabia que os remédios que têm uma tarja preta na caixa têm um alto risco de desenvolver dependência e que, por isso, devem ser usados somente com acompanhamento médico? Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.